Duas obras lindas e infelizmente esquecidas, mas adoráveis. Tem algumas semelhanças. Fica nesse vídeo para descobrir que a nova onda do Imperador e Caminho para Eldorado tem algumas semelhanças. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. O tema desse vídeo foi sugerido pelo Thales Silva, um grande apoiador aqui do canal. Se vocês gostarem, eu faço até um quadro no canal comparando uma animação com a outra, então se quiser pode deixar as sugestões nos comentários. Para refrescar a memória de vocês, eu vou dar um resuminho de cada obra. A nova onda do Imperador é da Disney. O Imperador Cusco é narcisista, egocêntrico e não se importa nem um pouco com seu povo. Ele até planejou, construir um palácio de verão em uma vila sem se importar com os moradores do local. Ele manda arremessar um idoso de sua janela porque o senhor cortou a onda do imperador. A onda do imperador. Foi mal! Ele não liga pra ninguém, só ele importa. Até que um dia ele cria uma rivalidade entre a sua conselheira Isma. E por conta do Cusco ter demitido ela do cargo, ela cria uma poção para matá-lo e roubar o trono, mas o seu ajudante Kronk confundiu a poção de morte com a de transformar em uma ilhama. E ao bebê-la, o Cusco ele se torna uma ilhama. O caminho do imperador acaba cruzando com o de Pacha, o chefe do local onde o Cusco queria, construir um palácio de verão. E eles tentam ir ao caminho de volta ao seu império para reverter o feitiço e o Cusco voltar a ser humano. O ambiente é no Império Inca, a partir do século XII, por volta do ano de 1001. Essa animação foi lançada nos anos 2000. Por mais que essa animação seja criativa, a nova onda do Imperador flopou nas bilheterias na época de seu lançamento. Foi um fracasso. Caminho para Eldorado da DreamWorks conta a história do Túlio e do Miguel. Eles são dois vigaristas que vivem de pequenos golpes. A sorte deles começa a mudar quando ganham um mapa que os levaria para a cidade perdida de Eldorado, também conhecida como a Cidade do Ouro. Eles ficam presos no navio de um explorador espanhol, Cortés. Após uma fuga com a ajuda de um cavalo, eles partem rumo à cidade perdida. Eles encontram essa cidade de Eldorado e a nação do local acredita que os dois são deuses. E eles enganam a todos com a ajuda da Shell, que mora por ali, que mais pra frente faz par romântico com o Túlio, e a história gira todinha nessa farsa e com a Shell ajudando eles a entender melhor o povo para enganá-los. A história se passa no século XVI, por volta do ano de 1501. Pelas minhas pesquisas, foi lançado nos anos 2000 aqui no Brasil e é o terceiro filme da DreamWorks e recebeu críticas em seu lançamento, porém foi criticado bastante negativamente. Foi um fracasso total de bilheteria. Hoje em dia todos admiram essa animação porque ela é muito boa realmente, mas infelizmente na época foi criticada. O filme, ele pode ser considerado mais do que um clássico da sessão da tarde pra gente, já que a gente assistia muito quando a gente era criança. Semelhanças. Pelas minhas pesquisas, ambas têm por volta de 22 anos desde o seu lançamento. Foram um fracasso de bilheteria e hoje em dia muitos amam essas obras. Uma semelhança é também a coloração, já que são estilos de animação em 2D e também tem muito ouro envolvido ali, muito amarelo. E também o ambiente, O Cusco se passa no ambiente do Império Inca, o Túlio e o Miguel no município espanhol de Sevilha, no sul da Espanha. Por mais que sejam épocas diferentes e bem distantes e o local muito diferente também, tem algo em comum como a natureza. O Cusco, em forma de lhama, a gente vê muito a natureza e os perigos dela enquanto ele tenta voltar sozinho para sua casa, como também com os dois amigos que passam pela mata, observando muitas coisas lindas e seguindo o mapa para chegar até Eldorado. Ambas histórias mostram que eles trilharam uma natureza para chegar ao seu objetivo, a amizade. Os filmes, eles destacam muito bem uma amizade. Uma é construída e a outra é mais reforçada. O Túlio e o Miguel, eles já eram amigos bem antes dessa aventura. Se um se ferra, o outro vai junto e ajuda a bolar um plano para os dois sobreviverem. Eles têm um desentendimento
momento, mas depois eles se unem para um bem maior, provando que a sua amizade foi fortalecida e que nenhuma briga pode separá-los. Já o Cusco e o Pachá é uma amizade construída. Antes eles não tinham nenhum vínculo, mas depois eles vão pegando, né, tijolinho por tijolinho para se conectarem. E realmente se conectam. O Cusco, ele desiste do lance do seu palácio de verão para conservar a casa do seu amigo e também do povo que já morava ali. Daí, ele teve a brilhante ideia de fazer em outro local, junto com a família do Pachá. A amizade é um ponto bem forte nessas duas obras. Uma é construída e a outra é reforçada, e é isso que encanta. Os dois desenvolvem os personagens principais. O Cusco era um cara totalmente egoísta, ele precisou virar um animal, uma ilhama, para ter mais compaixão com seu povo. Em sua relação com o Pachá no início foi bem conturbada, porque ele se achava superior e nem queria ajuda, ele iria até tirar o seu próprio lar. E o Pachá, por ter bondade, mesmo não querendo ajudar o cara que iria fazer ele sair da sua casa, foi lá e salvou o Cusco, deu um voto de confiança. Mesmo o imperador percebendo que ele deveria mudar o seu jeito, ele continua na mesma e até deixa o seu parceiro morrer, o traindo. E depois de acontecer, né, um acidente, eles se juntam e começam a pegar confiança um no outro para se salvarem. E o Cusco, né, ele acaba salvando o Pachá. E quando o Cusco ele se transforma novamente em humano, ele tem essa mudança e começa a se importar com os outros e até pede desculpa pro velhinho que ele tinha jogado, né, da janela. Já Eldorado, o Túlio e o Miguel, eles eram vigaristas, enganavam a todos e começaram a enganar um povo por puro interesse. Arriscaram suas vidas e utilizaram da fé religiosa dos outros para ficar com o ouro da cidade. A mudança ela vem um pouco mais da parte do Miguel de querer cuidar do povo, mas ainda assim querendo usufruir do cargo de rei e ficar naquele local. Enquanto isso, o Túlio ele começa a ter um romance com a Shell, sendo menos racional e um pouco mais emotivo, e cria até planos para viver com ela e deixando o Miguel um pouquinho de lado. E isso que faz eles ficarem afastados. E eles só se unem para deter o exército que está vindo atrás da cidade. E a mudança vem no momento em que o Túlio ele abre mão dos tesouros e ouros para poder salvar o povo. E o Miguel, para ajudar, também decide largar o seu cargo de rei e perder todas as suas regalias para ajudar o povo e seu melhor amigo. Os dois eles desistiram das suas ambições, deixaram de ser vigaristas para serem os heróis do dia. E uma das diferenças é que Eldorado não tem uma continuação, mas a nova onda do Imperador tem uma continuação chamada Nova Onda do Kronk, que só gira em torno dele. É citado o Imperador várias vezes, mas é focado no Kronk e tem até mesmo uma série. Na minha opinião, eu não acho os filmes parecidos em questão de história, mas tem alguns pontos que realmente faz você lembrar um do outro, até parece que a gente tá assistindo o mesmo universo e falando do mesmo universo, sendo que são estúdios diferentes. Um é da Disney e o outro é da DreamWorks, que cada um tem uma pegada totalmente diferente. Mas me diz aí, tem semelhanças pra você? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Já aproveita e comenta alguma sugestão, se caso você quiser que tenha um quadro de comparar as animações. Deixa o like, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal porque vai ter muito conteúdo sobre todo esse universo das animações. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e então, até o próximo vídeo!